O ano de 2025 consolidou uma reconfiguração estratégica com os Estados Unidos, adotando aí uma postura mais agressiva de interesses próprios, e a América Latina, né? Inclusive o Brasil também buscando maior autonomia. Rivalidades, crises nos mercados, deslocamentos de alianças. Em um mundo onde potências extra-regionais como a China intensificaram a presença na América Latina. Na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais. Porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul Global seja respeitado no mundo como nunca foi. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós brasileiros mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. Pois é, para países como o Brasil, 2025 foi um ano crucial para reposicionamentos diplomáticos e também econômicos. As políticas de tarifas impostas pelos Estados Unidos afetaram vários parceiros comerciais. Nós também tivemos impactos em países da América do Norte, mas reverberações para toda a América Latina. E segundo uma agência de análises, entre os países latino-americanos mais expostos aos choques está o Brasil. E aí setores como automotivo, químico, metalurgia e mineração sentiram de fato a pressão. Para o nosso país, embora alguns itens tenham ali entrado em exceção, a incerteza no comércio gerou cautela e também impacto. Bom, com as tensões com os Estados Unidos, muitos países latino-americanos buscaram alternativas, né? O comércio aí intra-regional se fortaleceu, importações e exportações entre países da região também aumentaram de fato. Para discutir essas e outras questões relacionadas, portanto, aí a esse ponto de comércio internacional que a gente está trazendo aqui para vocês agora, para discutir esses dados, para analisar aí esse cenário, nós convidamos o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, a quem eu dou boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News. Vinícius, boa noite para você, seja muito
bem-vindo. Obrigada, viu, por atender o nosso chamado. E eu já começo te perguntando, Vinícius, nós podemos dizer de fato que o Brasil tem um papel importante como ator relevante aí, mas de certa forma vulnerável também às turbulências globais? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. De fato, o Brasil ele tem aqui um papel muito relevante no cenário global, assim como outras potências regionais, que são chamados estados pêndulo. Ou seja, se eles se optarem ali, ou melhor dizendo, optarem por se associar aos Estados Unidos ou à China, eles acabam desequilibrando essa competição entre esses dois grandes gigantes. Como nós acabamos de ver, né, o presidente Lula, de fato, tem aí um pêndulo, aí uma certa simpatia pela China, sem necessariamente romper laços, como ficou evidente ao longo de 2025, com o presidente Trump, com os Estados Unidos, e assim com os países que têm um perfil similar. Só que o Brasil ele se destaca desse grupo de países, que inclui a Índia, a África do Sul, a Turquia, cada um tem sua especificidade, mas o Brasil ele se destaca por ser o grande celeiro do mundo, né? A grande potência agrícola, que pode aí barganhar com um lado e com o outro em função não apenas da agricultura, mas também em função do quê? Em função dos materiais raros, né, produtos minerais que são cruciais nessa disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, com a produção aí de equipamentos necessários para avançar as conquistas da inteligência artificial. Então o Brasil, sim, ele tem, sem dúvida, poder de barganha, mas também é importante dizer, tem vulnerabilidades, porque ele não pode pender nem para um lado, nem para um outro, e também, claro, como uma economia que depende muito hoje do setor agrícola e do setor mineral para exportações, ele pode estar muito vulnerável a potenciais conflitos e não pode se descartar que Estados Unidos e China reganhem aí, ainda que haja uma distensão hoje, na questão internacional de disputa entre eles, ela se torne muito mais tensa do que tem sido aí, desde que houve uma trégua entre Trump e Xi Jinping, no sentido de terem o quê? Ali um acordo, né, para não restringirem do lado da China a exportação de minerais cruciais, minerais aí essenciais à transição energética, e os Estados Unidos não fecharem as portas para a China em relação à tecnologia mais avançada de chips, que, como eu falei, são essenciais para avançar a questão da inteligência artificial. Olá, professor, boa noite. Eu queria perguntar para o senhor quais são os riscos e as oportunidades diante de uma necessidade de nova diversificação de parceiros comerciais. Nós temos aqui o seguinte desafio, como eu falei, não agradar nem tanto os Estados Unidos, nem tanto a China. E, ao mesmo tempo, como você bem colocou, buscar novas parcerias comerciais. E onde estão essas parcerias? No chamado Sul Global. Muitos ainda vêm com um certo preconceito. Por que eu vou fazer acordo de livre comércio com a Ásia, sobretudo com a África, até mesmo com a América Latina, que é a região na qual nós estamos inseridos? Essas regiões, porém, principalmente a África, é onde o consumo vai crescer muito até o fim desse século, onde nós temos o quê? Uma classe média cada vez mais capaz de consumir produtos como carne, como alimentos mais sofisticados, tudo aquilo que nós somos capazes de oferecer ao mundo. Então não é à toa que, por exemplo, o Brasil está buscando ali acordos cada vez mais com o quê? Com o Sudeste Asiático, ou seja, países como Malásia, Indonésia, que são membros da ASEAN, que é uma espécie de Mercosul daquela parte do mundo, que fica ali espremida, né, na tensão entre China e Estados Unidos e que busca mercados alternativos, como o Brasil busca, no contexto aí em que o Trump, né, talvez recue totalmente no seu tarifaço, mas que se demonstra um ator que instável. Os Estados Unidos não são mais aqueles Estados Unidos comprometidos em absoluto sempre com o livre comércio. Então, como o presidente Lula falou, é necessário aí o livre comércio para avançarmos aí em várias questões, portanto é necessário diversificar essas parcerias para que não fiquemos sujeitos apenas ao comércio, seja com a China, seja com os Estados Unidos, e assim aumentemos o nosso poder de barganha na questão econômica, mas também em outras áreas. Agora, Vinícius, novas políticas migratórias dos Estados Unidos em 2025 se tornaram mais restritivas, né? E também repercutiram bastante, inclusive aí com cortes no programa de refugiados, tivemos revisão de asilos e também vistos.
Isso tem impacto para fluxos de pessoas da América Latina, de certa forma, né? E aí, segundo estudos regionais, o Brasil está se posicionando ou sendo percebido como um hub migratório no sul global, já que as pessoas que não conseguem migrar aí legalmente para os Estados Unidos podem buscar outras alternativas na região. Eu queria entender como que o senhor avalia, como que o senhor analisa aí essa questão. Isso, de fato, é uma possibilidade? É uma possibilidade, de alguma maneira nós já estamos vendo isso aí nos últimos tempos. Se nós olharmos em algumas partes do país, nós temos o quê? Pessoas da Venezuela, pessoas do Haiti, temos também outras pessoas, cidadãos de outros países do sul global, como os países do ocidente africano, né? Nigerianos, ganenses, muitos em São Paulo, por exemplo, né? Quem hoje passa pelo centro de São Paulo, áreas mais centrais, vê ali uma grande concentração de migrantes dessas regiões. Esse é um movimento normal, esperado e até pode ser benéfico para a própria economia brasileira, porque nós temos um cenário em que os Estados Unidos e a própria Europa fecham a porta para os migrantes e eles vêm de países muito pobres, né? Os chamados LDCs, né? LDCs na sigla aqui aportuguesando, querem dizer países de renda, né, muito baixa ou países pouco desenvolvidos. Então, se eles não podem ir para os países de renda alta, a saída para eles, para melhorar de vida, era vir para um país como o Brasil, que é um país o quê? De renda média elevada. Não somos um país rico, mas não somos um país pobre. Então, nós temos aí sim alguns desafios que, porém, podem surgir em função desse fluxo migratório, que é o que costuma ocorrer com sociedades que passam por fluxos migratórios de maneira abrupta. Então é necessário ter a devida acolhida a essa população, o devido direcionamento para que, vindo para o Brasil, eles não sejam, obviamente, expulsos, não sejam aí restringida a sua circulação, mas que são pessoas que podem ser aproveitadas num contexto de desenvolvimento, até mesmo em ocupações de alta qualificação, porque muitas vezes a gente vê o pessoal vindo do sul global e pensa, esse pessoal não é qualificado. Isso é um engano, é uma percepção equivocada, até um preconceito. Muitas pessoas vêm com boa formação, até formação de universidades que não são desses países e que não encontraram boas oportunidades em seus países de origem e vão buscar chances melhores de vida em países, nações como o Brasil, que tem, como eu falei, renda média elevada e, portanto, tem aí chances de prosperar mais do que caso fiquem nos seus países que são ainda, infelizmente, muito, muito pobres. Pois é, Vinícius, e o Brasil ele está institucionalmente preparado aí para absorver esses fluxos migratórios, aí eu falo em termos de mercado de trabalho, também de políticas sociais, integração regional? Infelizmente não, porque o Brasil ele é um país que ficou muito tempo sem migrantes, sem receber migrantes em grande quantidade. Temos uma população de migrantes que hoje ela é inferior a 1% da nossa população, segundo os dados oficiais. Ou seja, se temos aí pouco mais de 200 milhões de habitantes, nós temos cerca de 2 milhões de migrantes, incluindo aí pessoas que já estão na sua fase ali de aposentadoria, na terceira idade, que são descendentes de europeus, de asiáticos, que chegaram ali na última leva de migração, principalmente de Portugal, Japão, Coreia e China, que se deu no pós-Segunda Guerra Mundial, e alguns outros grupos, como espanhóis e italianos. O que nós, porém, temos de positivo é a experiência em acolher os venezuelanos e os haitianos. Houve, sim, no primeiro momento, uma certa crise social nos pontos de entrada, no caso dos haitianos, o Acre, no caso dos venezuelanos, Roraima, mas depois, com a devida articulação em nível nacional, a redistribuição dessas pessoas pelo território nacional, tendo em vista o que é a demanda de mão de obra, em que, por exemplo, haitianos foram para Santa Catarina trabalhar ali em granjas, né? Em São Paulo mesmo, que é o exemplo que eu citei, há muitos migrantes e é sempre um mercado de trabalho atrativo. Então, cabe essa coordenação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais para fazer a devida acolhida. E, claro, é importante dizer, não é porque nós somos signatários de tratados internacionais e temos uma postura comparativamente a outros países com relativa menor xenofobia, talvez, do que os países do norte global, até porque somos um país formado essencialmente por migrantes, que nós não devamos pensar se esse próprio fluxo, se estiver muito acelerado, se ele não deve ser controlado.
Isso é legítimo e pode ser necessário, desde que isso não implique o quê? Numa xenofobia, no sentido de proibir a entrada de determinados migrantes conforme não suas características, não conforme as suas qualificações, mas ali caso haja uma triagem do ponto de vista étnico-racial. Isso sim é inaceitável, que é aquilo que na prática Europa e Estados Unidos estão fazendo, os Estados Unidos sobretudo, ao ter ali como alvo principalmente migrantes latinos, de pele mais escura, como os relatos aí da ação da polícia migratória de Donald Trump indicam haver ali hoje em território americano. E no contexto de migração interna latino-americana, instabilidade, crise econômica e violência continuam gerando deslocamentos dentro da região e pressionando países de destino. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, aquilo que precisar o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato. 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador. E o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos. Eu propus a criação de um grupo de amigos. Criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo, sabe, tranquilo na Venezuela. Não a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado. ¿Hasta cuándo golpes de Estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Vinícius, como você vê essa questão, essa relação para 2026? Bem, a questão ali da Venezuela depende exatamente do que vai acontecer em relação a Nicolás Maduro. Ele vai cair, haverá ali uma ação americana, enfim, tudo isso ainda ali em 2025 estava em aberto. Mas a tendência é que em algum momento Maduro saia do poder, não importa o meio, e aí mora um grande perigo, porque não só Brasil, mas Colômbia principalmente tende a receber um grande fluxo de migrantes venezuelanos, alguns dos quais podem até receber o status de refugiados, depende aí da avaliação interna à luz do direito internacional, mas no caso específico do Brasil, pode haver uma crise muito parecida com a que houve há alguns anos, quando vários venezuelanos entraram ali em Roraima, e Roraima é um estado que faz fronteira com a Venezuela, mas ele tem uma dinâmica econômica bastante restrita pelas características populacionais, a economia muito fundamentada na agricultura e no extrativismo vegetal e também no extrativismo mineral, como costuma ser ali nos estados da Amazônia. Então aí entraria necessariamente um plano de ação do governo federal para que haja uma ação conjunta, né? No pós-Maduro, ali no contexto da Venezuela, o Brasil colaborar para que haja uma estabilização quanto antes, e no contexto interno, como eu falei anteriormente, pensar numa redistribuição dos migrantes que parte podemos absorver, mas se houver um grande fluxo, claro, infelizmente não será possível fazer essa absorção, cabendo, portanto, ao Brasil trabalhar pela estabilidade da Venezuela, tanto que o próprio Brasil pode ser contra Maduro, mas defende ali que haja uma transição, no mínimo, negociada, porque sabe que qualquer crise que houver na Venezuela em maior proporção reverberará em nosso território.